Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de pesquisa operacional aplicada à mineração. A gente já viu em aulas anteriores a programação linear, método simplex, o problema do transporte com canto esquerdo, Vogel, Russell. A gente já viu o problema de designação, né? E para a gente dar continuidade à nossa disciplina, a gente vai ver na aula de hoje a parte de PERT-CPM, tá bom, pessoal? Então, o que é o PERT-CPM? Eu gosto muito de brincar que o PERT-CPM ele é uma ferramenta para que a gente use a gestão no meio das nossas operações. Tá? A gente fazer uma ação, a gente tem que integrar as ações das operações com a gestão, porque aí a gente consegue ter uma atividade mais correta, mais limpa, com melhores resultados, digamos assim. Tá? Então, para a gente começar, o PERT, em tradução livre, é a técnica de avaliação e revisão do programa, e o método CPM, né, que é o Critical Path Method, ele fala sobre o método do caminho crítico. Tá? Eles tiveram sua origem por volta da década de 50, 60, quando a gente estava no conflito da Guerra Fria. Tá? Então, pensa com a gente, ó, eu estou fazendo uma técnica de avaliação e revisão daquilo que eu estou aplicando e eu estou buscando o caminho crítico das minhas operações. O que significa isso? É uma forma de eu achar os pontos onde eu tenha problemas na minha operação. Então, a gente tem essa denominação única aos métodos, né, que a gente chama de PERT-CPM sendo uma coisa só, uma vez que a diferença entre eles é atribuídos indeterminados e tempo gastos em respectivas atividades, no caso do PERT, e a duração das atividades é determinada de maneira probabilística quanto CPM, de forma determinística. A gente vai unir as duas funções, tá? Onde a gente vai tratar do tempo gasto e como que isso vai ser gasto para a gente conseguir otimizar o nosso problema. Tá? Então, os principais objetivos estão relacionados à busca de minimizar problemas, como os gargalos, os bottlenecks que a gente tem. Quando a gente tem uma operação que apresenta os bottlenecks, isso é extremamente importante que a gente consiga resolvê-los. O que são os gargalos? São aqueles locais onde a gente tem atraso, onde a gente tem custos maiores, e a gente sempre tem que tentar resolver essas questões dos nossos gargalos para evitar problemas. Né? Então, os gargalos estão atrelados aos nossos atrasos e, por consequência, a gente precisa evitar a interrupção das nossas atividades. Tá? Então, aí eu consigo reduzir as interrupções, então eu evito os atrasos, melhorando os meus gargalos. E também eu preciso conhecer antecipadamente as atividades críticas cujo cumprimento pode determinar a duração do programa e assim eu conseguir melhorar. Se eu conheço antecipadamente algum tipo de ação, eu já consigo tratá-la previamente. Tá? Então o que eu tenho que fazer é manter a administração sempre informada sobre o desenvolvimento, seja ele favorável ou não de cada atividade ou projeto. Então eu sempre vou estar unindo o operacional com a gestão. Eu estou sempre informando para a gestão, pessoal, ó, aquela atividade ali, ela está dentro do planejado, então não, ela está fora do planejado, ela está atrasada. E aí eu consigo controlar as minhas ações. Isso faz com que eu permita uma verificação antecipada de qualquer fator crítico que possa prejudicar o desempenho e permitir uma tomada de decisão adequada e corretiva, se assim for necessário. Então, por exemplo, eu estou observando que, como a gente está falando aqui de mineração, a minha perfuração está demorando mais do que deveria. Eu encontrei um material mais duro. Isso significa que, por exemplo, eu preciso alocar mais uma perfuratriz para garantir aquele prazo pré-determinado. Então, eu já sei que eu vou ter um atraso, eu sei que eu estou chegando ao final da minha perfuração, do meu tempo determinado para a perfuração, e eu ainda não cheguei na metade, eu posso trazer outra máquina para cá, outra perfuratriz, para ganhar esse tempo e não atrasar todo o meu cronograma, né? Então, aí eu posso fazer uma correção do que está sendo feito no momento. Eu posso definir um cronograma para cada participante ter suas atribuições iniciadas ou concluídas, sendo um instrumento forte de planejamento, coordenação e controle.
Então, através do meu cronograma, eu consigo controlar tudo, né? Se eu sei que se eu estou fora ou se eu estou dentro do cronograma, eu posso atribuir novas ações ou simplesmente ficar mais tranquilo porque eu posso ou não ter atraso, tá? Alguns conceitos-chave são destacados no PERT-CPM, são os dados ou evento, é o que vai estar acontecendo, o evento inicial e o evento final, quando eu começo aquela atividade, quando eu termino aquela atividade, atividades paralelas, simuladas, dependentes, independentes, condicionadores. O que isso significa? Eu tenho algumas atividades que elas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, que são as paralelas, as simuladas, é como que eu acho que ela vai acontecer, se elas são dependentes, se ela funciona sozinha ou se ela, a dependente, se ela precisa de alguém para acontecer ou se ela é independente, ela funciona sozinha. A condicionadora é aquela que, por exemplo, através dela eu tenho outras ações, tá? Eu posso trabalhar também com o atributo início mais cedo e último começo. O início mais cedo é quando ela pode começar e o último começo é o prazo máximo para ela começar sem que eu tenha atraso, tá? A gente vai falar sobre isso com um pouquinho mais de calma lá na frente. Primeiro acabamento e último acabamento, se ela começa mais cedo, ela tende a acabar mais cedo. Se ela começa mais tarde, eu tenho que ter aquele limite máximo onde ela pode acabar, para que a ação seguinte não atrase. Então aí eu tenho que tomar cuidado com esse quesito. Os mais otimistas, o mais provável, o mais pessimista, o flutuador e a folga. O mais otimista é aquela esperança de que vai acontecer naquela data específica. O mais provável, que eu garanto que vai acontecer, ou que é quase certo que eu não vou ter atraso. O mais pessimista é quando eu já jogo lá naquele limite, né? Eu já estou considerando que eu não vou conseguir antecipar essa minha ação, então eu jogo no mais pessimista possível. O flutuador é aquele que pode acontecer um pouco antes ou um pouco depois, e a folga é quando eu estou tranquilo ali no meu processo, eu sei que eu tenho um tempo para realização de alguma ação ou algum evento, tá? E eu tenho o meu caminho crítico, né, que o próprio nome já fala, é o caminho onde os maiores bottlenecks, os gargalos, os atrasos podem acontecer, e é aqui que a gente vai ter que trabalhar bem em cima dele. Beleza? Mas para a gente falar um pouquinho de PERT-CPM, a gente tem que falar um pouco do modelo de redes, tá? Onde as redes fornecem uma maneira natural de se exibir graficamente o fluxo de atividades em um projeto importante, como uma pedreira, uma pesquisa, um desenvolvimento qualquer. Nesse caso, a gente pode usá-los para auxiliar no gerenciamento de projetos e facilitar, inclusive, a nossa visualização. Na tela aqui, a gente tem um exemplo de redes, né, que essa aqui é utilizado mais na parte de logística, mas é só para a gente entender, tá? Que a gente tem os nossos nós, tá? E a gente tem as nossas arestas, né, os nossos arcos, tá? Ou seja, eu tenho uma origem, eu tenho pontos onde eu posso estar indo, ou destinos nesse caso específico aqui, né? Então aqui eu consigo trabalhar cada um dos meus nós e as minhas arestas, tá? Para que a gente chegue aos nossos resultados. Se o meu objetivo é sair de O e chegar a T, por exemplo, eu tenho vários caminhos que eu posso percorrer aqui dentro, tá? Então, a gente tem uma rede é formada conjunto de pontos e traços, onde os pontos são nós e os traços são arcos ou arestas, tá? Que eles podem ser direcionados ou não direcionados. Quando eles são direcionados é porque ele já indica o sentido que esse arco, essa aresta está seguindo, e quando ele não é direcionado, ele só simplesmente é um traço, sem que a gente tenha direção nenhuma, tá? Aqui, por exemplo, a gente volta, a gente tem os nossos nós e a gente tem os nossos traços de arco, tá? Esse aqui é um não direcionado, que também pode ser apenas uma ligação. O PERT-CPM, ele fala do método caminho crítico, que ele é usado para estimar a duração mínima do projeto e determinar o grau de flexibilidade nos caminhos lógicos de uma rede dentro de um modelo de cronograma. Então a gente sabe aqui, por exemplo, que eu tenho o meu início, eu vou ter minha atividade A e B, por exemplo, atividade C e assim por diante, tá? E nesse ponto específico, eu sei que aqui dentro dessa área onde está determinado, eu tenho um caminho crítico onde eu tenho fonte de riscos com alto impacto. Então aqui dentro eu não posso ter atraso, eu não posso ter nada relacionado a problemas nas atividades, por exemplo, A, E, G, L e M.
As demais atividades eu posso ter um pouco mais de flexibilidade, por exemplo. Então eu já reconheci que aqui dentro eu tenho um alto risco, né? Então aqui pode gerar um alto impacto no meu empreendimento, eu posso atrasar a minha entrega de algum material, eu posso atrasar a minha obra, né? Então isso tudo tem que ser bem avaliado. Então essas técnicas foram desenvolvidas para auxiliar no planejamento da coordenação das atividades de um projeto, desenvolver um cronograma de atividades e monitorar o progresso das atividades de desenvolvimento. É como se você fosse ali meio que um espião do que está acontecendo, né? Você vai anotando, vendo tudo e você vai controlando o que está acontecendo, tá? Essa forma de controle ela é extremamente importante porque quando você controla, quando você planeja e você consegue avaliar se está funcionando ou não, é mais fácil de você estar reagindo, né, a algum imprevisto. Então você já sabe onde tem os seus problemas. Então você não precisa se desesperar se você está numa atividade que ela é mais flexível, onde você pode ter um pouco mais de tempo ou de folga para trabalhar, tá? Então a gente precisa sempre lembrar que a PERT-CPM ela trata de uma relação tempo-custo, tá? Onde o uso do PERT-CPM, principalmente do caminho crítico, é utilizado quando a gente tem um projeto que precisa ser concluído em um prazo específico, tá? Então a gente consegue determinar como a gente vai fazer essas operações. Então a gente sempre tem que lembrar, o tempo é curto, eu não posso perder tempo, irmão. O tempo é curto, vamos lá, vamos agilizar a nossa vida para que os nossos processos não fiquem atrasados, tá? Então, se todas as atividades acontecerem no tempo normal, eu posso ter atraso para a finalização do projeto, logo eu posso necessitar de acelerar alguma atividade ou simplesmente eu não posso perder tempo com ela. Então, qual o plano ótimo para acelerar tal atividade de modo que eu minimize o custo total para a realização do projeto no prazo? E aí a gente vai usar uma metodologia genérica de um sistema de redes, lembrando que eu tenho os meus nós, e eu tenho os meus arcos, minhas arestas, as minhas ligações, onde elas vão mostrar as etapas e a ordem que elas precisam ser executadas, e aí a gente faz uma análise marginal ou programação linear para resolver o problema. Para problemas pequenos, uma análise marginal ela já é funcional. Para problemas maiores, a gente vai ter que usar programação linear e a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente já viu lá atrás, onde a gente vai ter a função objetivo, onde nós vamos colocar as nossas restrições do problema, como tempo, equipamento, assim por diante, tá? E aqui, por exemplo, a gente tem um caso que eu criei, e aí a gente vem daquela famoso meme da internet, fontes, vozes na minha cabeça, aonde eu descrevi aqui um desmonte de rochas com explosivo, onde inicialmente a gente precisa fazer um estudo geológico, uma caracterização do maciço, onde ele era o nosso início, e ele demoraria 2 horas para fazer uma classificação geomecânica, por exemplo, uma caracterização. Depois disso eu posso fazer a limpeza da minha frente, fazer um decapeamento, eu demoro 8 horas. Vamos lá, para eu começar a limpeza, primeiro eu preciso conhecer o meu maciço. Depois que eu termino a minha limpeza da frente, eu posso começar a marcação dos furos, ou seja, o precedente de C é B. Lembrando, B, limpeza da frente e lava, que demora 4 horas. Então, se a gente for analisar, já chegamos a 14 horas de trabalho. O nivelamento dos meus furos também necessita da limpeza da frente de lavra, então demora 2 horas. A movimentação da perfuratriz até a bancada precisa do nivelamento dos furos para saber onde que os furos vão ficar. Demora 1 hora. Perfuração da malha, ela vai precisar tanto da marcação dos furos quanto da movimentação da perfuratriz até a bancada. E ela vai demorar 6 horas no total. Ela só vai começar quando o nivelamento e a marcação e a movimentação dos furos for finalizado. Tá? Então aí começa a perfuração da minha malha. A limpeza dos furos só vai acontecer quando a perfuração acabar. Então eu vou esperar a minha perfuração acabar para eu poder fazer a limpeza dos meus furos, demorando 1 hora. Depois disso, eu preciso do carregamento, fazer o carregamento dos meus furos após a perfuração da malha. Mas, Blake, eu preciso fazer a limpeza para carregar o meu furo. Sim, mas como os furos aqui, nesse caso específico, eles vão ser vários furos, então você terminando alguns furos, você já pode começar a limpar.
tá? Então eu vou considerar que eles estão acontecendo de certa forma ao mesmo tempo, tá? Então eu preciso simplesmente da perfuração da minha malha para eu fazer a limpeza dos meus furos. Para eu fazer o carregamento dos meus furos, desculpa. A ligação dos furos eu só posso fazer depois que eu já tiver todo o carregamento sendo feito. Eu considerei como sendo as 2 horas. E eu preciso fazer a remoção dos equipamentos da frente de lavra, eu considerei como um precedente a limpeza dos furos. Terminei de limpar, eu já posso tirar os equipamentos para fazer o meu desmonte. E eu só posso fazer o meu desmonte depois que eu tenho a ligação toda feita e a remoção dos equipamentos. Então, meu desmonte aqui ele vai demorar 1 hora para essa preparação final. A análise de fragmentação, conferência, se você tem furo não detonado, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, ele vai precisar do desmonte e ele demora 2 horas. Depois que eu faço análise de fragmentação, por exemplo, com o uso de um software, que a gente tem o WIPFrag, por exemplo, a gente pode fazer o carregamento e transporte do material desmontado, tá? Que aí vai precisar do desmonte e da análise de fragmentação para que eu faça toda essa remoção do material desmontado. Então esse processo todo demoraria 12 horas e esse material chegando na britagem demorando 2 horas. Então eu só posso começar a britagem quando eu começo a chegar material para ser britado, tá? Então esse aqui é uma descrição de uma operação. Logicamente, esses números não são tão precisos, não são nada precisos, na verdade. Né? Isso aqui eu fui conversando com um amigo e a gente foi montando essa tabela de uma forma bem simples, bem tranquila, sem nenhuma exatidão. É só para a gente ter uma noção de como que funciona esse processo. Tá? Mas a gente vê quais são as operações que dependem de quem. Algumas elas vão em fluxo direto, outras elas já precisam ter essa ramificação para a gente saber como vai fazer. Tá? Então a gente consegue descrever essa matriz aqui da seguinte forma. Eu vou sair de A para B, de B para C, só que de B eu também posso vir para D. Gleicon, quem é A, B, C ou D, a gente volta aqui e tem as descrições, que aí logicamente eu não vou lembrar quem é cada um, né? Me ajude aí. Mas a gente vai saindo de cada um e a gente vê que aqui eu já tenho uma ramificação, tá? Então eu sei que eu posso sair de A para B, de B para C ou de B para D. E aqui eu vou seguir o primeiro caminho, né? Eu vou de A para B, de B para C, de C para F, de C para G ou para H, tá? Se eu for para G, eu vou para J, vou para K, de K eu posso ir para L ou para M direto. E chegando em M, passando por L ou não, eu chego no N. Se eu for no caminho de baixo, eu vou de A para B, de B para D, de D para E, de E para F, e aí eu volto para o mesmo sistema. Eu posso ir para H ou para G, e aí eu tenho mais 4 caminhos, porque seria esse caminho aqui, F, G, F, H, I, K, M, N, F, H, I, K, L, M, N, ou então eu tenho o caminho F, G, J, K, L, M, ou F, G, J, K, M, N, sem o L. Então eu tenho 8 caminhos que podem ser tomados aqui dentro dessa mesma operação. Mas eu preciso fazer todas, né? Mas por que eu preciso conhecer todos os caminhos? Porque isso vai gerar para a gente o nosso caminho crítico que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, o caminho crítico, se a gente somar todas as ações sem considerar as dependências ou interdependências entre elas, a gente demoraria 51 horas para fazê-los, tá? Mas como a gente tem tarefa que pode acontecer simultaneamente, qual o comprimento de cada caminho? Então a gente precisa saber que cada caminho corresponde a uma ou mais rotas seguindo o nó do início ou o nó do fim. Eu falei para vocês agora que a gente tem 8, né, caminhos ali dentro. O comprimento de um caminho é a soma das durações das estimadas atividades, das durações estimadas das atividades, porque querendo ou não, a gente faz tudo por estimativa. Se a gente não cumprir alguma coisa que a gente consegue controlar, tá? Então, os 8 caminhos que a gente tem, a gente vai saindo do início. Eu posso passar de A para B, de B para C, para F, H, I, K, L, M, N, durando 44 horas.
do início para A, B, C, F, H, I, K, M, N, chegando em 42, e assim por diante por todos os caminhos. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o comprimento, que é o tamanho, né, a quantidade de horas que eu demoro para fazer cada um desses 8 caminhos que eu tenho. Tá? Então, esse caminho aqui de baixo é o maior que eu tenho dentre todas as minhas atividades e todos os caminhos possíveis para a minha ação. Então, nesse caso específico, vamos tomar cuidado com esse caminho que demora 45 horas. Através dele, a gente sabe que nenhuma dessas tarefas podem atrasar. Tá? Uma forma da gente analisar isso tudo é a gente fazendo a descrição da data de primeiro início, tá? Primeira data de início, onde a gente tem aqui uma descrição de atividade e primeira data de término. Tá? Ou seja, eu sei quando ele vai começar e eu sei quando ele pode terminar. E aqui embaixo eu vou ter a descrição do tempo necessário para a execução e aqui qual é a atividade que eu vou estar representando, né? Então aqui, por exemplo, eu sei que a primeira data de início é 0, primeira data de término é 2, a atividade A ela demora 2 horas. Então, se eu for descrever todo aquele meu fluxo com esse princípio, a gente vai ter isso aqui. A começa em 0, pode terminar e termina em 2 horas, né? 0 mais 2, 2. E ele vai para a atividade B, onde eu tenho 8 horas para a realização da atividade B, então 2 mais 8, 10. Então, C e D necessariamente começam já em 10 horas depois de trabalho. Tá? Só que C demora 4 horas, então a última data de fim de C é 14. Ok? D demora 2 horas, então 10 mais 2, 12. O E começa em 12, demora 1 hora, termina em 13. Só que o F só pode começar quando C e E tiverem terminado. Então, por mais que o F termine em 13, o F só pode começar em 14, que é quando o C está pronto. Ok? Então, aqui que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu não posso começar F em 13 porque o E ainda não acabou. O F precisa de C e E. Então ele vai começar em 14, demora 6 horas para ficar pronto, e aí ele vai terminar em 20. Ele terminando em 20, o H e o G começam em 20 horas depois que eu tive início da minha atividade. Tá? O que isso significa para a gente? Se eu for fazer o meu G, o G demora 1 hora para ficar pronto. Então ele começa em 20 e termina em 21. O J começa em 21, mais 1 hora que ele precisa para fazer, e termina em 22. No entanto, quando eu saio de F para H, ele também começa em 20, mas ele demora 7 horas, então ele termina em 27. Quando ele sai de H para I, o I começa em 27, soma 2 horas da ação de I, termina em 29. Observem que J e I são precedentes de K. Só que, como o I termina mais tarde, o K tem que ficar esperando até que o I termine. Então, por mais que aqui tenha 22 horas, eu não posso começar o K, porque o K precisa de IJ. Então, ele precisa que o I termine para começar. Então, o K começa em 29 horas. Tá? Então, o K começa em 29 horas, demora 1 hora. Então, eu tenho 30 horas para a finalização de K. E aí o K pode ir para L, tá? Demorando 2 horas. O L terminou em 30, então demora 2 horas. 30 mais 2, 32. Tá? E como ele termina em 32 e o M precisa de L e de K, ele necessariamente precisa do final aqui, né? No maior número possível. Então ele começa em 32, demora 12 horas. Então ele demora 12 horas, 32 mais 12, 44 horas. E aí, só depois de 44 horas eu consigo começar a minha atividade N, demorando 2 horas, ele chega em 46 horas no total. Tá? Então, esse aqui seriam os meus procedimentos para que eu chegue no final da minha atividade. Então, a gente consegue observar o que a gente tem que fazer, ou quais são os caminhos que a gente tem que percorrer para que a gente consiga produzir bem. Mas agora a gente faz o caminho de volta, tá?
onde a gente tem a descrição da atividade. Nessa parte de baixo a gente tem a última data de término possível, o tempo necessário para a execução da atividade, e a última data de início. Então a gente começa agora do final para o começo. Tá? Então aqui, a última data de início é de 44 horas, e aqui a última data de final é em 46 horas. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que 44 menos 12, 32. Tá? Então ele começa no mínimo em 32 e termina no máximo em 44. Não tenho folga nessa ação. Se eu vier aqui para baixo, observem que eu tenho 32 de data final. Então 32 de data final menos 2, 30. Tá? Quando eu jogo aqui embaixo, eu tenho esse 30 que é o meu valor final. Então esse 30 vem para cá. Ó. Por quê? Porque é o menor valor possível. Tá? Então esse 30 é o que vem para o meu K. Tá? Vendo 30 para o meu K, eu tenho 30 menos 1, 29. Se eu tenho 29, esse 29 vem aqui para o I e esse 29 vem aqui para o J. Observe que a partir de agora, a última data, o último horário que eu posso fazer, para a J eu tenho 29, eu posso esperar até 29 horas para terminar, ou seja, eu posso começar em 28, sendo que pelo caminho normal eu começaria em 21. Olha o tempo de folga que eu tenho aqui. Eu tenho 7 horas de folga para fazer a atividade J. E se eu tenho 7 horas para fazer a atividade J, eu estou tranquilo. Por quê? Porque me gerou uma folga da minha atividade. Se vocês forem observando, todos os caminhos para cima, nessa sequência aqui, não tem folga. Então aqui eu não preciso me preocupar tanto com essas duas operações, porque aqui eu tenho 7 horas de lazer. Então, se eu tenho um equipamento que vai ser utilizado, por exemplo, eu posso relocá-lo para outro lugar, demorar um pouco mais para começar as atividades G e J, para que depois eu faça as minhas atividades K, por exemplo. Mas como consideramos aqui a volta, a gente vê aqui que 20 horas é a hora inicial máxima para a atividade H. Então a F tem que realmente terminar no máximo em 20. E se F tem que terminar no máximo em 20, a gente sabe que ele tem que começar no máximo em 14. Tá? Se ele começa no máximo em 14, a E tem que começar no máximo em 14, só que ela pode começar no máximo em 13. Temos uma folga de 1 hora aqui. Ó. Tá? Se temos uma folga, isso quer dizer que essa operação aqui também pode ter uma folga. Ele começando em 13, né? 13 significa que o D pode terminar no máximo em 13. Tá? Então aqui a gente tem uma certa folga para a nossa atividade. Ela pode começar em 11, mas a data máxima que ela pode começar em 11 para que não gere folga para a nossa operação, para o nosso projeto todo. Tá? Já na atividade C, a gente não tem nenhuma folga fazendo esse caminho. Então, isso aqui considera-se como sendo um problema para a gente. Não pode atrasar em nada aqui. Tá? Então, a gente voltando à atividade A e B, também não possui nenhuma folga. Tá? Então, esse aqui, a gente começa a observar o nosso caminho crítico. Esse caminho que está sendo percorrido pelas setas vermelhas agora é o nosso caminho crítico. Nessas operações que estão representadas, tá? Daqui para cá, de A para B, até C, até F, H, I, K, L, M e N, são os caminhos onde eu não posso ter atraso de jeito nenhum. Então, nesses pontos específicos, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que gerar ações para que eles não atrasem, porque qualquer atraso que eu possa vir a ter em A, B, C, F, H, I, K, L, M ou N, eles podem atrasar todo o meu processo, eles podem atrasar toda a minha produtividade da minha mina. Tá? Então, eu sei que nas atividades D, E, G, J, nesses casos específicos, eu posso ter um pouquinho mais de folga. Eu não preciso fazer exatamente quando o tempo manda. Tá? Então, eu posso alocar pessoas para as outras atividades, eu posso alocar máquinas para as outras atividades. Tá?
para que tudo isso me gere uma certa tranquilidade ao trabalhar, sabendo que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ações, eu tenho 4 que eu não preciso estar tão preocupado com elas. Logicamente, G e J requerem muito menos preocupação do que D e E. D e E só tem 1 horinha de atraso. G e J tem 7 horas que você pode ter de folga ali. Então isso facilita bastante a sua vida, tá? E aí a gente chega ao nosso final do nosso caminho crítico, tá? Uma outra forma da gente estar olhando isso tudo, eu gosto muito do software Project Libre, além de tudo porque ele é de graça, tá? Eu posso descrever as minhas atividades. Aqui eu coloquei como dias, mas a gente pode trocar por hora, tá? E aqui eu descrevo os meus antecessores dos meus problemas, tá? E aí, quando a gente faz isso, a gente vai utilizar o diagrama de GAMS, tá? Onde ele vai mostrar pra gente o que está em vermelho é o que eu tenho que tomar muito cuidado. O que está em azul são as 4 operações que a gente vai observar que eu não tenho que me preocupar muito com elas, tá? Porque são as que têm maiores tempos de folga para a gente estar trabalhando, tá bom? Então aqui são as operações, ok, eu posso fazer mais tranquilo, tá? E todo mundo que está em vermelho é o que eu sei que eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não tenha atrasos na minha operação, beleza? Então, eu utilizando o diagrama de Gantt fica também fácil da gente entender, né? Eu saio da operação 1, vou para 2, da 2 eu vou para 3, que antes eu tinha chamado de A, B e C, mas no software ele chama de 1 e 2 e 3, né? Vai por algarismo. Quando eu chego em 3, eu posso começar a atividade... quando eu saio de 2, né? Eu posso começar a atividade 3 e 4 ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou vendo quem está ligado a quem, onde eu preciso, por exemplo, de 5 e de 3 para fazer a operação 6, tá? E aí assim por diante eu consigo analisar aonde estão os meus maiores problemas nas minhas operações e aonde eu tenho um pouco mais de folga, tá? Um outro exemplo que eu fiz foi para um problema de rochas ornamentais, e aqui sim valendo por dias, tá? Onde eu tenho preparação da praça, instalação de máquina de fio, corte lateral rebaixo, corte levante, né, construção da cama, derrubada do quadrote, corte do quadrote em prancha, isso aqui para um caso de bancada ultra alta, por exemplo, esquadrejamento da prancha, né, que é a transformação de uma prancha em bloco, transporte dos blocos, preparação do pátio de blocos e carregamento. Aonde, por exemplo, a preparação do pátio de blocos precisa da preparação da praça, tá? Aonde, por exemplo, a construção da cama precisa da construção da praça, tá aqui. Instalação da máquina de fio precisa da preparação da praça. Derrubada do quadrote, ela vai precisar do corte de levante, que é o último corte, considerei lateral e rebaixo como sendo antecessores ao corte levante, e ele precisa da construção da cama, tá? Então esses são os principais caminhos que a gente tem que tomar cuidado, e o carregamento dos blocos ele precisa do transporte e preparação do pátio. Então a gente tem quase que esse caminho aqui, né? Eu saio de 1 para 2, para 3 e 4, vou para 5, 6, 7, 8, vou para 9 e 11, tá? E depois eu vou para o 10, sendo que o 6 precisa do 4 e o 10 está ligado ao 11, tá? Então o 11 só acontece depois que eu tenho o 10 sendo realizado. E aí eu faço a mesma coisa utilizando o gráfico de Gantt, tá? Onde eu consigo perceber que a construção da cama me gera uma possibilidade maior de tranquilidade. Eu não preciso necessariamente ficar desesperado para fazer a cama assim que eu faço a preparação da minha prancha, porque eu vou demorar um pouquinho para terminar a instalação da máquina, o corte lateral rebaixo e o corte de levante. Isso quer dizer que eu posso fazer isso com mais tempo, com mais cuidado ou com menos preocupação, tá? Assim como a preparação do pátio, ele precisa que quase todos os processos tenham terminado para que eu possa fazê-lo. Então eu vou com mais tranquilidade para fazer a preparação da praça, né, do pátio de blocos. Então essa aqui é uma forma da gente analisar os caminhos críticos. Caminho crítico é todo mundo que está em vermelho. Esse pessoal aqui não pode atrasar. Esses dois
tem mais tempo para a gente realizar a nossa atividade. Olha quanto tempo esperando eu tenho aqui, né? Olha quanto tempo eu tenho aqui. Nesse caso, por separação de dias, eu acredito que isso aqui sejam 2 dias. Isso aqui é quase uma semana de tempo que eu tenho esperando, né? Então, a preparação do pátio de blocos pode me gerar bastante tempo para eu começar a minha atividade. Então, quando eu preciso fazer com relação ao meu caminho crítico, eu preciso reduzir algumas atividades, o que a gente chama, por exemplo, é de causar impacto. O que significa reduzir o tempo de alguma atividade? Quando eu preciso, por exemplo, meu projeto tem 45 dias que a gente viu o caminho crítico máximo que a gente tem. 45, 46. Se eu tenho 45 dias, 46, e o meu cliente ele pede que tudo seja realizado em 40 dias, eu preciso ir naquele meu caminho crítico que eu já conheço e eu preciso alocar verba em alguma daquelas atividades para reduzir o tempo delas, tá? Então, o que a gente precisa fazer é causar impacto. Então, se a gente vai causar impacto, eu tinha um tempo normal para essa minha atividade. Então, eu tinha um custo normal para essa minha atividade. Se eu estou reduzindo o tempo da minha atividade, daquela minha ação, eu vou estar aumentando o custo dela. E se eu estou aumentando o meu custo, isso necessariamente vai fazer com que eu tenha algum impacto na minha operação. Só que você só vai fazer isso, essa redução, só vai causar esse impacto quando você, por exemplo, tem um bônus. Alguns contratos, eles te dão, por exemplo, 500 mil se você conseguir me entregar até segunda-feira. E você tinha previsto para entregar na quinta. Se você faz essa redução, se você aloca mais verba para tirar da quinta e trazer para a segunda, você pode gastar 100 mil reais. Então você tem um lucro de 400. Tá? Então vale a pena você causar esse impacto. Então vamos pensar aqui nessas atividades. Eu posso fazer uma preparação da praça mais rápido? Posso. É só colocar mais gente, mais equipamentos trabalhando. Instalação da máquina, em vez de ser meio-dia, eu consigo fazer em vez de fazer em 4 horas, eu consigo fazer em 2? Consigo. Eu preciso de mais gente, eu preciso de mais pessoas ali para fazer isso tudo. E isso me gera um custo, tá? Mas se gera um custo, isso vai fazer com que eu tenha a minha operação acontecendo mais rápido. Por exemplo, corte, muito difícil eu mexer em corte lateral e corte de qualquer tipo de corte de rocha ornamental, na verdade. Mas na construção da cama, eu posso ter mais caminhão trabalhando. Tá? Se eu tenho mais caminhões trabalhando, isso quer dizer que eu tenho um custo maior. Mas eu posso estar ganhando naquele meu bônus lá na frente. Tá? Esquadrejamento da prancha. Eu posso ter mais gente, eu posso ter mais marteletes hidráulicos trabalhando. Em vez de terminar em um dia, eu posso terminar em meio dia. Transporte do bloco. Em vez de terminar em um dia, eu posso terminar em meio dia. Eu preciso de 2 equipamentos naquela frente de lavra naquele momento. Então isso me gera um ganho de tempo e aí, tendo essa necessidade de reduzir essa minha ação, eu consigo ganhar meu bônus, por exemplo, e eu posso aumentar a lucratividade da minha operação. Tá? Então o PERT CPM ele serve para que eu consiga entender onde eu não posso perder tempo e onde eu preciso alocar dinheiro se eu precisar reduzir o tempo do meu projeto. Tá? Então, essa é a principal aplicação desse nosso procedimento, desse nosso estudo de PERT CPM. Beleza? E aí eu consigo ter uma gestão que ela vai estar ligada à minha operação e a gente vai conhecer os processos, procedimentos locais onde a gente tem que tomar cuidado ou onde a gente pode estar mais tranquilo para estar trabalhando. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente essa aula de hoje era sobre isso. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, não deixem de me perguntar no chat, tá? Para que a gente possa discutir sobre esse tema também. É um assunto que eu gosto, particularmente eu gosto bastante, porque eu acho que a gente precisa sempre pensar numa forma gerencial, tá? Junto do operacional. E assim as nossas operações, nossas empresas tendem a ter melhores resultados no futuro e a gente pode ver que sem gastar praticamente nada, ou quando a gente vai gastar, é para ter um lucro ainda maior. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui, a gente se vê em breve. Valeu!